para nós, pela direção do Espírito Santo, em Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o 25. Esse texto, ele nos diz um apelo à fé, um apelo à perseverança, um apelo à fé. Quero convidá-los a que nos ponhamos em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, e que assim façamos a leitura. Hebreus 10, versículos 19 até o 25, e depois também o versículo 38. E nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corações lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E o versículo 38 nos diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, te agradecemos, Deus, pela bênção da fé em ti, e te pedimos, ó Deus, que todos atentemos para o apelo, ó Deus, do autor de Hebreus às nossas vidas, no sentido de mantermos firmes a confiança, a fé que professamos ter em ti. Obrigado por tudo, Senhor, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Essa obra, irmãos, o livro aos Hebreus, ela é uma obra extraordinária, como todas as demais, mas ela é uma obra que nos apresenta o Senhor Jesus como o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, como o único e suficiente Salvador, aquele que fez um sacrifício único e bastante e definitivo para que a sua obra em nossas vidas fosse completa e definitiva. O livro aos Hebreus, ele foi escrito mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, para desafiar alguns hebreus que, convertidos ao cristianismo, estavam sendo tentados a abandonar a fé em razão das várias provações a que eram submetidos naquela época, em razão das perseguições que foram levantadas por diversos imperadores romanos, que dominavam, praticamente o mundo naquele momento. E esse período, um período de perseguições à igreja, que durou aí 300 e poucos anos, ele foi alternado. Havia alguns imperadores romanos que aceitavam bem o cristianismo, os cristãos, e não mexiam com eles. Mas havia outros imperadores que foram terrivelmente cruéis e dizimaram inúmeros cristãos. Então, aqueles cristãos que faziam parte do Império Romano, eles se sentiam às vezes acuados, amedrontados, e tinham uma tendência de abandonar a fé em razão do medo das perseguições e dos castigos que eram infligidos até a morte a muitos deles, como de fato aconteceu. Então, o livro aos Hebreus, ele era um convite não só àqueles cristãos, mas a nós hoje também, a perseverarmos na fé que professamos, que confessamos ter em Cristo.
Nesse texto específico da palavra de Deus, e especialmente no versículo 23, que nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é um convite a abraçarmos de uma forma definitiva o desafio de mantermos em nossos corações e em nossas vidas a inabalável fé na obra de Deus, na obra de Cristo em nossas vidas. E vejam, queridos, que quando o texto ele foi escrito, isso não era pedir pouco, não. Pedir que eles se mantivessem firmes na fé que professavam ter em Cristo, era pedir para, inclusive, submeterem-se à morte em razão da fé que afirmavam ter. Quando esse texto foi escrito, cristãos eram martirizados, eram devorados pelas feras, eram queimados vivos, eram esfolados, eram esquartejados. Se concitados a abandonarem a fé e a negarem a Cristo, não o fizessem. Então, era realmente um grande desafio. Confessar a fé em Cristo, naquele momento, era certeza de morte. Aqueles irmãos viviam por Cristo, eles viveram por Cristo, e muitos deles morreram por Cristo. Perderam tudo o que tinham, foram desapossados de tudo que conquistaram. Nossos antepassados e nossos irmãos antepassados, eles suportaram vergonha, humilhação, dor e muitos tipos de sofrimento somente por dizerem: eu creio em Cristo, eu não vou abrir mão da minha fé em Cristo. Bastava esta afirmação, e um grande sofrimento era imposto a eles, mas eles mantiveram inabalável fé em Cristo, e na esperança que lhes estava proposta de uma nova vida ao lado do Senhor Jesus. Por exemplo, um dos exemplos mais marcantes que aconteceu de martírio entre os cristãos da época foi com um homem chamado Policarpo. Policarpo era um pastor de uma igreja em Esmirna, que é na Turquia. E aquele homem, com 86 anos de idade, tendo vivido toda a sua vida, porque já era de uma família cristã, ele, como era o pastor e responsável, era o presbítero da igreja em Esmirna, ele foi então preso pelo governo romano e foi levado de Esmirna até Roma. São 3.000 quilômetros mais ou menos de distância, acorrentado e sofrendo castigos. E quando Policarpo chegou e foi ser julgado, o responsável pelo julgamento de Policarpo falou com ele: olha, abandona Cristo, nega Cristo e confesse a César como seu Senhor, e o seu castigo vai acabar, a sua vida vai estar resolvida, você pode voltar e ficar tranquilo. Basta você dizer: eu nego a Cristo. Negue a sua fé em Cristo. E Policarpo, com 86 anos, falou o seguinte: olha, eu tenho servido a Cristo por 86 anos. Você acha que eu o negaria agora? Jamais. Então, eles falaram: olha, você vai ser morto à espada. Aí ele falou: que seja, mas a minha fé eu não abandono. Aí eles falaram: não, então, você não abandona? A sua morte vai ser pior, você vai ser queimado vivo. Ele falou: eu não abandono a minha fé. O mal que vocês podem me produzir na minha carne, o fogo com que vocês vão me queimar, ele é passageiro, mas o fogo eterno com que vocês sofrerão, se não confessarem a Cristo, esse nunca se apagará. E assim morreu Policarpo, com 86 anos de idade, por não negar a sua fé em Cristo. São exemplos, irmãos, marcantes e maravilhosos, que devem nos servir, que devem nos incentivar a não abrirmos mão da nossa fé em Cristo e da sua obra
redentora em nossas vidas. Devemos ter fé no retorno de Cristo e na vida eterna com Ele. Fé no caráter imutável de Deus, porque o Deus que fez naquele tempo é o Deus que faz hoje. Fé na bondade de Deus para conosco. Fé que Deus cumprirá as suas promessas para conosco, porque está registrado aqui também em Hebreus 6,18, dizendo que é impossível que Deus minta e, portanto, aquilo que Ele prometeu se cumpre em nossas vidas. E sabem, irmãos, é interessante nós notarmos que muitas vezes, como uma comunidade de fé, às vezes por bobagens, por coisas tão pequenas, há muitos de nós abrindo mão da fé e do convívio e da comunhão com Deus e da comunhão com a igreja. Às vezes por testiúnculas, um ou outro se aborrece, eu não vou mais na igreja, porque afinal de contas, o pastor chamou minha atenção. O culto demorou demais, o culto demorou de menos, o louvor não foi tão bom. O irmão me aborreceu, eu não participo mais. Eu não vou mais dar o dízimo por causa disso, eu não vou mais contribuir por causa disso. Às vezes por meras bobagens, irmãos, que não tem nenhum significado na nossa vida espiritual. Muitos de nós estamos dispostos a abandonar a fé, a abandonar o convívio, a abandonar a comunhão com a igreja do Senhor. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a nossa fé, ela se manifeste em nossas vidas de diversas formas. Nós devemos, por exemplo, ter fé e ter a certeza de que a fé em Deus nos leva a crer firmemente que Deus cuida de nós a cada momento de nossas vidas. Deus está conosco, Deus cuida de nós, Deus nos ampara. Devemos guardar firmemente essa confissão de fé, essa certeza de fé, de que Ele cuida de nós e que somos amparados por Ele e que nos manteremos firmes no dia da adversidade. Durante a nossa vida, irmãos, em muitas vezes, em muitas situações, em muitos momentos, nós nos deparamos com lutas, com desafios que nos parecem invencíveis. É uma doença inesperada, é um desemprego, é a perda de um imóvel porque a barreira veio e levou tudo, é o abalo de um negócio, de um comércio porque a barreira veio e levou tudo. E a tendência, humanamente falando, é se entregar, é não crer em mais nada. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não creio em mais nada. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, a perda de um familiar, de alguém que nos é querido, são situações que nós estamos sujeitos a passar e que muitas vezes nos empurram para um confronto com a verdadeira fé. Em muitas situações que experimentamos, nós fraquejamos e parece que Deus está longe. Parece que Deus até nem existe, não é possível, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, Deus não pode estar olhando para mim em razão daquilo que eu estou passando. E nós cantamos aqui, né? Minha fé não está firmada no que Deus faz, está firmada no que Ele é. E Deus é imutável, o caráter de Deus é imutável, Deus está conosco, Deus cuida de nós, quando nós não nos deixamos abalar pelas circunstâncias. Há muitos gabinetes pastorais cheios de pessoas querendo desistir da fé. E o desafio para os hebreus é esse: a nossa fé deve nos levar a crer que nós não deixaremos de ser ajudados por Deus, porque Deus está conosco a todo instante, no dia da adversidade, Ele está conosco, e como diz Salmos 23, 6, a sua bondade me alcançará. A palavra de Deus em Salmos 23, versículo 6, nos diz o quê? Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente esta palavra é o diferencial neste versículo, porque o autor está afirmando,
pela fé, eu creio que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas vão me acompanhar, elas vão me sustentar, elas vão estar comigo, elas vão caminhar comigo, porque Deus caminha comigo, Deus caminha com você, querido, Deus o sustenta, Deus o abençoa, e no momento mau, no momento da dificuldade, saiba, Deus está com você, Deus está agindo, Ele cuida e não permite que nós sucumbamos ao sofrimento ou aos desafios, Ele vem em nosso socorro. Você, querido, quer ser socorrido no dia da adversidade? Lembre-se, Deus é fiel. Salmos 27, 10 nos diz o quê? Ainda que meu pai me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Deus é fiel, Deus é presente, Deus não nos deixa sozinhos, nunca. Creia que Deus é fiel, creia em Cristo, tenha fé, e entregue a Ele a tua vida, entregue a Ele a tua caminhada, reafirme em seu coração, Deus é fiel e cuida de mim. Você pode afirmar isso? Deus é fiel e cuida de mim. Você tem certeza disso? Você tem firmeza? Isso está estabelecido em seu coração? A fé em Deus acima de qualquer circunstância? Se não está, querido, assente isso no seu coração, assente isso na sua alma e confesse e diga a Deus: Senhor, eu creio na tua fidelidade, eu creio no teu amor por mim e creio no teu socorro. Deus nos ama, Deus nos ajuda, Deus nos socorre, desde que a nossa fé, ela sustente a nossa caminhada e a nossa relação com Ele. Romanos 8,35 nos diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a espada, o sofrimento, a perda dos bens, a perda do comércio, a perda de um ente querido? O que é que pode me separar do amor de Cristo? Há alguma coisa, querido, que é forte o suficiente, um sentimento forte o suficiente, um abalo forte o suficiente para separá-lo do amor de Cristo, para arrasar com a sua fé? Ou seu coração está firmado em Deus, está firmado na esperança que está proposta a você? Esse é o desafio para nós. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode testar a nossa fé de maneira tão forte que venhamos a abandoná-la. Você está atravessando dias difíceis? Faça desses dias um momento de reafirmação da sua fé em Deus. Faça deste momento um momento de comunhão com Deus e não sucumba ao sofrimento, não sucumba à tribulação. Pela fé, resista, pela fé, persista, pela fé, caminhe, porque Deus está com você, Deus está conosco. Lembre-se que Deus é fiel. Em Efésios 3:20 nos diz que Deus é fiel para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que pensamos. Porque Deus cuida de cada um de nós. Você crê, querido, na fidelidade de Deus? Entregue a Ele as suas questões, creia. Entregue a Ele suas lutas, suas dúvidas, coloque tudo aos pés de Cristo, coloque a sua vida aos pés de Cristo. Creia no poder de Cristo sobre a sua vida, na transformação que Ele pode operar na sua vida, que Ele pode, não, que só Ele pode, apenas Ele pode operar em sua vida, em seu coração. Se confiarmos e depositarmos nossas vidas nas mãos do Senhor, se esperarmos nele, se tivermos fé sólida, nossa comunhão será mantida e a vitória será alcançada, porque Deus é fiel. E Ele virá em nosso socorro sempre e nos ajudará no momento mau, no momento difícil. Mas a nossa fé, queridos, também deve nos desafiar a lembrarmos que nós não podemos desanimar do serviço a Deus na igreja. Irmãos, às vezes nós vemos servos de Deus, crentes de Deus, servas de Deus, vivendo uma vida totalmente apagada em relação ao serviço, em relação à obra no reino de Deus. Podem vir à igreja, podem vir cultuar, podem estar aqui, podem estar em comunhão nesses momentos que separamos aqui especialmente, mas preferem estar em casa, preferem estar na praia, preferem estar jogando bola, preferem estar ganhando dinheiro.
Há muitas preferências que tomam o lugar do culto a Deus, do serviço a Deus, e a nossa fé, ela tem que ser uma fé que produz obras, como vimos hoje pela manhã, que produz um serviço para o reino de Deus. Quando Deus não tem prioridade em nossas vidas, o serviço e o culto a Ele também não terão nunca. Deus tem que ser prioridade. Quando Deus não é prioridade, a obra dele também não é. Então, nós vemos muitas pessoas falando, hoje eu não vou no culto porque eu trabalhei demais, estou cansado. Outro, eu não vou contribuir com o dízimo porque a igreja não tem pastor, né? Então não tem que pagar salário para pastor, não preciso contribuir. E vai por aí afora. O dízimo, irmãos, é um compromisso com Deus. Dízimo não é compromisso comigo, não é compromisso com a igreja, não é compromisso com o pastor. O pastor nem sabe quem dá dízimo, quem não dá, porque ele não fica fiscalizando. Ninguém fiscaliza ninguém aqui. As pessoas contribuem porque amam, porque confiam, porque creem. Mas ninguém é fiscal de ninguém na igreja do Senhor. Mas todos nós devemos ter esse compromisso com Deus, o compromisso da fidelidade a Deus, como um serviço, como um culto. Quando eu contribuo, quando eu dou o dízimo, quando eu dou uma oferta, eu estou cultuando a Deus. Há muitas pessoas dizendo, eu não vou na reunião porque vai ser muito demorado, eu não vou no ensaio do coral, porque o Júlio é muito exigente, né? E o Júlio é exigente mesmo, né? E graças a Deus, porque nós vemos às vezes o coral cantando aqui, é uma beleza, uma benção. Mas se o regente, né, o maestro não for exigente, vai ser um desastre. Mas também, não, o Júlio é muito exigente, eu não vou no ensaio do coral. Querido, venha, preste um culto a Deus, realize obras para o reino de Deus. Deus requer a sua participação, a sua presença, a sua contribuição. Deus requer o seu tempo e a sua vida, aqui, cultuando e servindo. Nós, daqui mais um tempo, que nós não sabemos exatamente qual é, teremos um novo pastor. E o pastor precisa da sua ajuda. Pastor, irmãos, pastor é gente também. Eu acho que tem pessoas que acham que pastor não é gente. Não, pastor é gente também, ele se cansa, tem seus problemas, tem suas lutas. Então, ele precisa de você, ajudando, servindo, colocando-se à disposição para trabalhar para o reino, porque vida cristã é serviço a Deus. Essa semana, irmãos, eu fiquei muito feliz, porque um irmão que não tem frequentado muito a igreja por conta de problemas pessoais que ele me falou que está resolvendo, e assim que resolver, ele vai retornar para a igreja. Ele falou, Carlos Marcos, eu quero, assim que eu resolver minha situação, eu vou voltar para a igreja, porque eu tenho grande alegria em servir na igreja, e aí eu quero trabalhar. Olha, eu quero que você conte comigo. Qualquer coisa que você precisar, você vai falar, eu vou criar um cantinho aqui para você ajudar e fazer uma coisa, eu vou estar lá para ajudar a Deus, porque eu não estou participando ativamente da igreja, mas a minha fé em Deus, ela não foi demovida. Eu creio em Deus, creio no meu Senhor e quero trabalhar para Ele, quero trabalhar na igreja. Esse, irmãos, é o desafio que Deus espera que aceitemos. Uma vida de serviço a Ele. Eu fico imaginando, né, o Policarpo, como eu citei aqui, depois de 86 anos, ele podia ter falado, puxa vida, 86 anos servindo a Cristo, eu negar a Cristo aqui rapidinho e tal, só para agradar, não tem problema nenhum, né? Eu nego aqui. E, aliás, esse foi um grande problema, irmãos, na igreja antiga. Porque muitos cristãos, temendo o castigo severo que era imposto, os sofrimentos que eram impostos, eles negavam. Eles falavam lá só para agradar os algozes. Não, eu rejeito a Cristo então e reconheço César como Senhor. Só que o cara saía dali, ele continuava servindo a Deus, continuava cultuando na igreja e tal, ele só queria se livrar do castigo. E aí surgiu um grande problema na igreja. Quando as perseguições cessaram, houve uma enorme discussão teológica na igreja da época, dizendo o seguinte, o que é que nós vamos fazer com esses? Porque esses rejeitaram a Cristo, esses negaram, esses correram.
Esses negaram a fé e agora querem voltar a cultuar. E prevaleceu o entendimento de que eles deveriam ser integralmente aceitos, reintegrados à igreja, como se nada tivesse acontecido, porque eram irmãos, fraquejaram, mas eram irmãos, não tinham aberto mão da sua fé e da sua fidelidade a Deus, ainda que por um momento tenham passado por esse declínio. Deus espera de nós uma vida de serviço ao Senhor. Deus espera, querido, que você não sucumba ao desânimo de trabalhar na igreja, não sucumba ao desânimo de vir aqui cultuar, não sucumba ao conforto de permanecer em casa, tranquilão lá no sofá, participando do culto. Ótimo, que assim seja, mas a sua presença, ela é reclamada aqui, no culto da manhã, no culto da noite, no culto das quartas-feiras, porque são poucos momentos, irmãos, poucos momentos. Nós arrumamos tempo para tanta coisa, e às vezes muitas horas, e não queremos muitas vezes abrir mão do conforto para estar aqui nos alegrando, cultuando a Deus em comunhão com os irmãos no templo por 1 ou 2 horas que seja. Não estamos dispostos a fazer isso. Faça isso pela alegria de tomar parte nas coisas de Deus e do seu reino. Tome esta decisão. Eu não vou desanimar no serviço a Deus, pois Deus é fiel. Ele vai me fortalecer, Ele vai me sustentar, Ele vai me motivar a trabalhar na sua seara, e Deus cuidará de mim. Ele proverá. Querido, faça a sua parte. Apresente a Deus o seu culto, porque nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo que fez, Ele é o mesmo que faz, e Ele é o mesmo que fará, e que quer abençoar e enriquecer a sua vida. Assuma esse compromisso. 1 Coríntios 15:50 nos diz o quê? Nos desafia também: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É um desafio para cada um de nós, é um desafio para você. Esse versículo nos chama: não desanime, faça aquilo que Deus espera que você faça, porque Ele cuida de nós. Fomos salvos pela fé, para as obras. A verdadeira fé, ela transborda em obras, e uma das obras que nós fazemos é o culto a Deus, é o serviço a Deus, é o trabalho dedicado para Deus, é o tempo dedicado a Deus. Então resta para nós este desafio, assumir esse compromisso de apresentar a Deus o serviço da melhor forma que Ele merece, a nossa participação, o nosso culto, a nossa presença, da melhor forma que podemos fazer, porque Deus merece o melhor de nós, Deus merece o melhor de você. Deus não quer pouco de você, Deus quer tudo de você. E Ele o convida, Ele o desafia a abraçar esta causa, a abraçar o serviço, a abraçar o verdadeiro culto a Deus e estar aqui conosco. Lógico, queridos, salvo aqueles irmãos que por dificuldade de saúde não podem comparecer, como é o caso, por exemplo, da irmã Regina, que está hospitalizada, passou pela cirurgia, né? Estivemos com ela lá no hospital essa semana, está se recuperando e está ansiosa por estar aqui, irmãos. Com quase 80 anos, está ansiosa por estar aqui, porque ela diz: é a minha alegria estar na casa de Deus, cultuando ao Senhor. Devemos, queridos, finalmente, para encerrar, lembrar que a nossa fé, ela não deve permitir que sucumbamos, irmãos, aos modismos e à secularização que vem acontecendo por aí. É muito comum, né, ouvirmos hoje em dia, em alguns segmentos cristãos, que determinadas questões não tem nada a ver, né? Uma vez eu lembro que um pregador aqui pregou aqui na igreja e ele falou até um negócio que eu achei engraçado, nunca mais esqueci. Daqui uns dias vão criar a Igreja Batista do não tem nada a ver. Porque isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, isso também não tem nada a ver, e assim a pessoa vai vendo, vai caminhando.
Ah, isso não é pecado mais, isso era pecado lá atrás, agora não é mais, isso não tem gravidade nenhuma, ninguém está vendo, então eu posso dar esse jeitinho aqui, posso fazer isso ou aquilo, é só uma tacinha ou é só um golinho, essa coisa que nós vemos acontecer em algumas situações por aí. Isso é secularização, isso é trazer o mundo para dentro da igreja, isso é trazer o mundo para dentro da minha vida. Isso é trazer o mundanismo para dentro da minha relação com Deus. E Deus não aceita isso. Deus não quer isso. Nós não podemos aceitar essas afirmações, essas especulações. A própria palavra de Deus em Jeremias 17, versículo 9, nos diz o quê? Enganoso é o coração, enganoso é o sentimento. Enganosos são nossos sentimentos, quando nós nos deixamos levar por esses sentimentos, quando nós não nos deixamos levar por essas afirmações, quando nós vamos aceitando isso, quando nós vamos mastigando isso e vamos engolindo aos poucos, isso tem nome, querido, isso é pecado, isso é errado. Deus não aceita isso e nós não podemos de forma nenhuma abrir mão da nossa fé e dos nossos princípios. Há muitos que dizem que não, mas a igreja precisa ser contextualizada. Vamos contextualizar a igreja para a época de hoje, para aquilo que a sociologia, para aquilo que a filosofia afirma como ser o ideal. Vamos trazer a igreja para este mundo? Vamos sim, mas é a igreja que vai mudar esses conceitos, não os conceitos que podem mudar a igreja. Esses conceitos não podem ter influência na minha vida. É por isso, irmãos, que o cristianismo, ele é um convite à ética, mas é um convite à ética muito superior à ética secular que nós conhecemos. É um desafio, queridos, manter a nossa fé intacta, firme, neste mundo que está completamente secularizado e entregue aos modismos e às invencionices, as piores possíveis. Se a prática é contrária à vontade de Deus, se a prática é contrária àquilo que nos registra a palavra de Deus, nós simplesmente temos que rejeitar, ponto. Pode vir a afirmação até de pastor famoso, irmãos, como tivemos há pouco tempo. Pastor que é famoso, pastor que tem doutorados, que tem não sei o quê, que faz palestras internacionais, mas vem dizer o que é errado e o que não é bíblico, não podemos aceitar e acabou. Porque muito acima da palavra dele, da posição dele, do achismo dele, está a palavra de Deus, está a vontade de Deus. Está o registro de Deus para nós, registro esse que não pode ser atualizado, registro esse que não pode ser mudado, porque a própria palavra de Deus diz que maldito será aquele que tirar um tio daquilo que Deus deixou registrado. Então, este é o desafio que a nossa fé deve nos levar a vencer o modismo, vencer a secularização, vencer o pecado. Esse é o desafio que a nossa fé deve vencer. É pecado? Rejeite, não aceite. Porque isso entristece o coração de Deus e isso atrapalha a nossa comunhão com Ele. Há muita gente dizendo, não, mas nós vivemos sob a graça, então Deus me perdoa. Deus perdoa. Deus nos perdoa de qualquer coisa. Querido, você pode ter feito o pior mal que um ser humano pode praticar. Deus o perdoa. O perdão de Deus é completo, é total, é irrestrito. Mas saiba que com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Se nós pecamos, se nós erramos, Deus nos perdoa. Mas não é porque Deus nos perdoa que eu vou sair tendo uma vida translocada por aí, fazendo tudo quanto é coisa errada, brincando com Deus. Deus não quer isso, Deus não espera isso de nós. Deus é fiel, Ele pode nos libertar de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de erro, e nos perdoar e fazer com que iniciemos uma nova vida. Salmo 121, versículo 7, nos diz o seguinte: o Senhor te guardará
de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. E isso, queridos, nos faz, quando temos a plena consciência de que Deus cuida de nós, de que Deus nos guarda, isto move a nossa fé a dar um passo em direção ao Senhor, porque o guardar de Deus é uma ação contínua. Ele sempre nos guarda, Ele sempre está conosco, Ele sempre nos ampara, ainda que não percebamos. Às vezes, nas mínimas coisas, Deus está cuidando de nós, porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Deus nos desafia a cada instante: entrega-me a tua vida, abandone a prática do pecado, abandone qualquer prática pecaminosa, e creia no meu amor, creia na minha graça. Não sucumba ao modismo, não sucumba ao mundanismo, não sucumba à secularização. Caminhe com Deus. Reafirme a sua fé em Deus, porque Deus faz, queridos, aquilo que nós não conseguimos fazer, mas que cremos que Ele faz. E Deus realmente faz, porque Ele nos ama e nos abençoa. Mas Ele faz quando nós confessamos o que está em 2 Timóteo 1, versículo 12, né? Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. Isso é uma declaração de fé em Deus. Essa é a declaração de fé em Deus que Ele espera que nós tenhamos. E como diz Hebreus 10, 38, que nós lemos, o justo viverá pela fé. Nós que somos servos de Deus, vivemos pela fé, irmãos. Nós caminhamos pela fé, nos alimentamos da fé, avançamos pela fé e vencemos sim pela fé. Quando a nossa fé é inabalável, quando nós cremos firmemente em Deus e mantemos firme em nossas consciências, em nossa vida e em nossos corações, essa confissão de fé, na esperança que nos está proposta, a qual abraçamos, esperança esta, registrada pela morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, que nos deu a vida eterna. É essa certeza que temos que ter, essa certeza com a qual temos que caminhar sempre, sabendo, queridos, que Deus é fiel, que Deus não nos abandona, que Deus espera de nós, que nós não podemos ceder ao pecado. Você não está disposto a abraçar esta fé integralmente, depositando-a, assentando-a em seu coração e em sua vida e caminhando por ela. Deus espera que você tome essa decisão e recomece com Ele. Mas Deus não invade a nossa vida, Deus não invade a sua vida, Deus o convida. E quando Deus o convida, o Espírito Santo trabalha em seu coração, o Espírito Santo trabalha em sua vida. E é interessante, irmãos, que muitas pessoas, elas vêm participando da igreja e de repente tem esse encontro, este momento de transformação, onde ela sente o poder de Deus agindo sobre a sua vida, o Espírito Santo atuando sobre a sua vida, e ela entrega-se a Deus. Aqui na igreja, nós tivemos vários irmãos com histórias fantásticas de vida. Um delas foi o irmão Jaime. O irmão Jaime, ele morava aqui em cima, na 24 de maio, e lá nós tínhamos também o irmão Joás. O irmão Joás era vizinho do irmão Jaime. E o irmão Jaime, antes de se converter, já com alguma idade, ele tinha uma vida completamente doida, né? Uma vez eu conversei com ele, né, e perguntei, irmão, como é que foi que o senhor se converteu? E ele falou, Carlos Marcos, eu tinha uma vida muito doida. Eu não queria saber de nada. Tinha família, mas não ligava para a família. Meu negócio era beber e jogatina. O negócio era jogatina e bebida, não sei o quê. E o irmão Joás, ele morava lá perto de mim, e ele sempre me convidava para ir na igreja. Mas ele me convidou muitas vezes. Ele era meu amigo, eu ficava assim meio sem jeito e tal, mas eu falava, uma hora eu vou lá. Mas ele me perturbou tanto que um dia eu falei, eu vou lá ver o que esses crentes querem de mim. E veio. E chegou aqui, veio uma vez, veio duas, veio três. E um dia ele se converteu realmente e teve uma vida, irmãos, maravilhosa, totalmente transformada, liberta daquelas coisas ruins todas. E viveu anos aqui servindo a Deus, e a gente chegava aqui, irmão Jaime, né, grandão daquele jeito, dava um abraço, ele quase que me pegava no colo, né, quando me abraçava. Mas dava um abraço com um sorriso, sempre feliz. Uma pessoa simples, um homem simples, mas que teve
um encontro maravilhoso e pela fé a vida dele foi transformada, pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus, a vida dele foi alcançada. E Deus pode alcançar a sua vida, como já alcançou de tantos aqui, como já alcançou a minha. E quando Deus nos alcança, coisas maravilhosas acontecem, porque o amor de Deus transborda em nossos corações, transborda em nossas vidas. Nós vamos cantar agora um corinho muito bonito, uma letra maravilhosa, e é a hora de nós meditarmos e tomarmos essa decisão de entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Querido, você crê, você tem fé, até onde a tua fé te levará? Você pela fé dará alguns passos e cairá ali na frente, ou a tua fé o levará até a eternidade? Que Deus abençoe a sua vida. Saiba, Deus cuida de você. Creia, tenha fé, Deus cuida de mim. Assente isso em seu coração, assente isso em sua vida, entregue sua vida a Cristo e diga a Ele: Senhor, eu sei que Tu cuidarás de mim. Faça esta oração cantando este louvor, entregando-o, dirigindo-o a Deus, porque Deus cuida de você. Deus o ama e Deus quer abençoar a sua vida.